Olá, pessoal, tudo bem? Esse vídeo hoje, não vou dizer que é um assunto polêmico, não, mas é um assunto que vai gerar bastante especulações e vai dividir bastante opinião, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. E, gente, tá tudo bem vocês opinarem a respeito, vocês concordarem ou não com o que está sendo falado. Podem opinar, podem concordar ou discordar, contanto que haja respeito de você ao comentar e haja respeito meu ao ler e aceitar o seu comentário. Havendo respeito, tudo certo. A pergunta que não quer calar é: dorama é pecado? Cristão pode assistir dorama? E aí, qual é a opinião de vocês? Para dar início ao vídeo, eu quero ler com vocês em 1 Coríntios 6, versículo 12, parte B, que nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque eu resolvi colocar nesse vídeo um versículo bíblico, porque eu quero que o nome do Senhor seja glorificado em tudo que eu falar aqui, que a glória seja do Senhor, para o Senhor. Então, vamos lá. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha e na sua vida é pecado. Tanto o dorama, quanto o seu relacionamento, seu casamento, sua casa, seu carro, sua família, suas prioridades, sua vaidade, tudo aquilo que você colocar acima de Deus, que tomar o lugar de Deus na sua vida, é pecado, gente. E por que eu resolvi falar logo de dorama? Porque, gente, eu não vejo ninguém falando disso. As pessoas assistem, as pessoas gostam, as pessoas curtem, acham bonitinho, mas ninguém fala a respeito. Não sei se tem medo de opinião, não sei se elas têm medo de ser criticadas, mas, gente, tudo bem, as pessoas têm que dar opinião, as pessoas podem não concordar com você. É como eu falei, contanto que haja respeito, as opiniões aí estão para ser faladas e nós para ouvir. Tá tudo certo. Quando eu comecei a ver dorama, eu comecei no mês de março de 2024 e logo de cara eu já gostei demais dessa série. Eu me apeguei muito, eu comecei a me envolver bastante, eu ficava vendo todos os dias. Todo dia eu tinha que ver dorama e eu não parava. Eu meio que ficava alta madrugada assistindo dorama e eu, meu Deus, é muito bom, é muito legal. É como eu falei, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aquilo que toma no lugar de Deus é pecado. Então eu estava fazendo o quê? Pecando diante de Deus. Então, enquanto eu coloquei lá um dorama e apareceu na minha notificação o filme A Forja, né? E teve uma cena que eu falei até aqui num vídeo que eu postei, que Deus me deu um puxão de orelha tão grande que eu falei: ai, ai Deus, tá bom, já entendi. E Deus, ele falou comigo dessa maneira: filha, eu não condeno você de ver seu dorama, mas eu tô aqui, não me põe de escanteio, não me põe lá atrás na sua vida. Coloca eu como prioridade. Aprenda a ver o dorama com um olhar mais espiritual e você vai entender o que eu quero passar para você. Então, depois desse filme que eu assisti, depois que Deus me deu o puxão de orelha, eu comecei a ver dorama com um olhar diferenciado, com um olhar mais espiritual do que olhar carnal. Então, eu comecei a reparar nas roupas das mulheres, como elas se vestiam, como elas se comportavam, como elas andavam diante da sociedade. E, gente, sério, eu fiquei meio que. É sobre isso, Deus? É sobre isso, filha. Então eu comecei a reparar que as mulheres elas tinham comportamentos de princesas, elas se vestiam como princesas, elas andavam, falavam como princesas, e elas, todas elas no dorama, elas tinham o seu próprio trabalho, algumas tinham a sua própria empresa, que no dorama chama CEO, que é presidente de uma empresa. Então elas eram mulheres ocupadas, mulheres virtuosas que estavam se ocupando com as coisas delas, estavam sendo valorizadas pelas peças de roupa, pela maquiagem, pelos acessórios. E isso é uma coisa que eu falei: nossa, eu tenho que aprender isso com elas. Outra coisa que me chamou muita atenção foi em relação ao relacionamento do dorama. Os homens têm um cavalheirismo, gente, que toda mulher gostaria de ter. Toda mulher queria um homem romântico, protetor, um homem que cuidasse dela, que colocasse ela como prioridade, que colocasse ela como se ela fosse uma joia preciosa. Toda mulher quer um príncipe, como nos doramas. Mas vem cá, uma pergunta eu quero te fazer. Você quer um príncipe, mas você está se comportando como uma princesa?
Você se veste como princesa? Você fala como princesa? Você anda como princesa? Trazendo para vocês Bíblia de novo, eu quero falar da Rainha Esther. A Rainha Esther era uma jovem que tinha princípios cristãos. E quando ela foi convocada para ir até o rei, porque ela era uma das pretendentes do rei, ela ficou um mês sendo preparada para ir até o rei Assuero. E nesse um mês, ela foi ensinada como se maquiar, como se comportar, como se vestir. Então, quando a Esther foi diante do rei se apresentar, ela foi adornada. O que quer dizer isso? Ela foi de brincos, foi de pulseira, foi de anéis. Talvez naquela época tinha esmalte, eu não sei como que funcionava assim, mas tinha maquiagem. Ela foi arrumada. Gente, entende uma coisa? Se arrumar não é pecado. Ser bonita não é pecado. Querer estar bem apresentado não é pecado. Até porque, se você for num tribunal, se você for numa reunião de uma empresa, você não pode ir de qualquer jeito. Você não pode ir com a cara totalmente lavada, de quem não dormiu direito, com o cabelo bagunçado, com as vestes amarrotadas, né? Vulgar. Você não vai entrar, você vai ficar na porta, meu querido. E por que não sermos assim diante de Deus? Por que não se comportar como mulheres virtuosas, como princesas diante de Deus? Gente, a gente pode. E na minha opinião, para mim, o dorama ele veio para me trazer esse toque especial de como me valorizar diante da sociedade. Então eu comecei a assistir aquilo e falei, nossa, eu vou me comportar de tal maneira, eu vou entender que a pessoa certa vai me encontrar, vai me amar do jeito que eu sou. Eu não preciso ficar usando roupas curtas, roupas vulgares, decotadas para eles poderem me ver. Eu não sou vitrine, eu não estou à venda. Então eu tenho que me comportar conforme uma princesa para mim atrair um príncipe, entendeu? E, por exemplo, num dorama, o relacionamento era totalmente respeitável com as mulheres. Os homens, eles pegavam na mão. Cara, e aquilo pra gente que tá assistindo era uma coisa meio que lindo. Hoje em dia, se a gente for olhar com esse olhar, ai, nossa, só pegou na mão, meu Deus. Gente, presta atenção, entende esse vídeo. Pra mim, Deus ele começou a falar assim, filha, é isso que eu quero num relacionamento. Com, né, um relacionamento com vocês. Se você é uma mulher que ainda não teve relação sexual e você quer se guardar, mas você namora um cara que não é da igreja, gente, vai dar certo isso? Não vai não, amiga. Para por aí, termina esse relacionamento, procura alguém que seja do mesmo propósito que o seu, porque Deus une propósitos. Então, se você é uma mulher que já perdeu a sua virgindade, mas você quer recomeçar, você quer fazer tudo certo e você quer um homem que respeite o seu corpo, que respeite a sua escolha de continuar a sua relação após o casamento, gente, procure um homem de Deus. Procure um homem que tenha princípios cristãos. Procure um homem que tenha o mesmo pensamento que o seu. Pensamento de ter um relacionamento em santidade. Um relacionamento que vai agradar o coração de Deus. Ai, mas não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. A palavra do Senhor diz que a gente tem domínio sobre o nosso corpo. Então, se a gente dizer não, meu amigo, é não. Se a pessoa não achou legal, a pessoa vira as costas e vai embora. Você não tem que ficar se sujeitando ao seu namorado só porque ele vai terminar com você. Ah, você tem que dormir comigo porque senão a gente vai terminar. Cara, você ama ele, mas você também se ama. Porque Deus diz que ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o seu namorado mais do que você, amiga, você tá errada. Tá toda errada. Para por aí, inicia do zero a sua relação, procura alguém de Deus, alguém que tenha princípios cristãos, alguém que tenha mente cristã e que tenha o mesmo propósito que o seu. Namoro em santidade. Então, gente, para finalizar aqui esse vídeo, o Dorama me trouxe uma visão ampla de espiritualidade. Então eu comecei a assistir, eu comecei a falar, eu quero um relacionamento também assim. Eu quero ser como essas mulheres são, eu quero ser princesas, quero atrair príncipes. Então eu comecei a mudar totalmente meu comportamento. E é isso, gente. Seja princesa para atrair o seu príncipe.